18 horas. Vou já abrir aqui para o professor Fred nos passar a fazer parte aqui da nossa rede, ao vivo, e passar a palavra para ela para suas considerações. Professor Fred, fale aí, vamos ver se a gente lhe ouve bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Fred Klein, muito prazer, seja muito bem-vindo ao time de elite, a nossa maratona de 2023. Obrigado. Lhe apresentando, então, especialista em advogado, especialista em direito previdenciário, né? Professor, advogado, então seja bem-vindo à nossa supermaratona aí, com o assunto perícia médica judicial em benefícios por incapacidade. Seja bem-vindo, uma ótima aula. Muito obrigado. Boa noite a todos, inaugurando essa noite já agora do segundo dia da maratona. Aproveitando para agradecer ao professor Rubim pelo convite, né? Um grande prazer estar aqui com vocês, e venho acompanhando também os outros palestrantes, ótimos temas, né? Então, com certeza, quem está participando aí está aprendendo muito e ainda tem essa oportunidade de entrar no clube aí do Mago, que é realmente imperdível, né? Há um tempo atrás a gente falou, né, Rubim, processo ganha processo, e realmente, né, quem estuda o processo, né, quem coloca isso em prática, certamente tem muito mais chance de êxito, né, porque às vezes nos pequenos detalhes, né, nas pequenas questões processuais ali é que realmente se ganha o processo. Então acho que esse trabalho que o professor Rubim faz, ele é fundamental, porque no previdenciário a gente foca muito ali nas questões, né, dos benefícios, na comprovação, então, do direito, mas acaba às vezes deixando um pouco a parte processual de lado, né, que a gente foca mais quando é algo do direito civil, né, alguma ação civil ou de alguma outra área. E acho que isso é fundamental, e o Rubim é mestre nisso, né? É quem melhor fala sobre essa questão, sobre a junção aí do processo com o direito previdenciário. Então, tenho certeza que quem ainda não faz parte do clube, né, tem que entrar, porque isso vai ser o diferencial na advocacia de vocês. Muito bem, professor Fred, obrigado aí pelo aceite do nosso convite, né? Esse bordão a gente vem usando aí, do processo ganha processo, a gente compactua aí dos mesmos cenários, e o Fred vem crescendo bastante também aí, trabalhando essas interlocuções de previdência e processo, boas benefícios por incapacidade também, né? Ontem a gente teve aqui na maratona, trabalhando perícia, o professor Sodero, né? Professor Sodero Pai. Então, a nossa ideia realmente era naquela análise e separação dos temas, né? Deixar em cada dia, essa temática, por ser forte, né? Foi objeto da nossa masterclass também a questão da impugnação do laudo, a questão do enfrentamento do laudo, exatamente porque é um ponto muito nevrálgico, né? Então, o pessoal pode ficar tranquilo, porque o objetivo realmente era esse, né? Era de dar essa ênfase no tema da perícia, agora com o Fred, especialmente nos benefícios por incapacidade, né? Dada a importância, né? Então, foi pensado mesmo com carinho e com propriedade as escolhas dos temas e também a divisão dos dias, né? Então, Maratona 1 já trabalhamos um pedaço, agora na Maratona 2, está com a palavra aí, Fred, para que em 45 minutos, 45 minutos, né? Você possa também compartilhar o seu material aí no share screen, se quiser testar, fica à vontade, porque a gente liberou. Vou compartilhar aqui. Perfeito. Então tá, obrigado, Rubim. Assisti realmente também a palestra do professor Sodero, estava muito boa, inclusive algumas questões aqui que ele esmiuçou bem, né? Eu vou tratar um pouco, mas não vou me aprofundar tanto, só vou
trazer porque são relevantes, mas quero trazer até a visão um pouco mais prática aqui nos benefícios por incapacidade, que, querendo ou não, né, a perícia é a grande questão do benefício por incapacidade, né, e infelizmente o que a gente vê é muito, né, o juiz, ele vai cegamente atrás da conclusão do perito. Então, eu tenho um entendimento, né, e venho defendendo isso, que a gente tem que começar a se preocupar com isso lá no início, já desde a montagem da petição inicial, né, não depender só de uma impugnação ao laudo, depois que veio o resultado negativo, um resultado ruim. Então, a gente tem que preparar já isso desde o início, né, mas nós vamos falar sobre isso aqui durante essa palestra, né, vamos tratar dessas questões, mas vou iniciar só trazendo um pequeno panorama, né, da perícia, da prova pericial no processo. A gente tem as previsões no CPC, né, então isso é algo que a gente vê também de dificuldade no juizado, né, do cumprimento das determinações do Código de Processo Civil, e a gente precisa brigar por isso, né? A gente tem que trazer isso no processo sempre que tiver alguma violação em relação a isso, né? Porque os juízes, eles acabam muitas vezes fazendo uma confusão, né, do princípio da celeridade que a gente tem no juizado especial, mas isso acaba muitas vezes virando um atropelo, né? Eles passam por cima de várias determinações do próprio Código de Processo Civil em nome da celeridade, né? Como se não cumprir algumas questões como prazo para impugnação, né, uma nova intimação do perito para que esclareça, como se isso fosse, né, algo que retardaria o processo, quando na verdade não, isso é uma garantia que a gente tem no processo, né, do contraditório, ampla defesa. Então isso tem que ser garantido para as partes, né, em especial a gente falando da parte autora, para que realmente seja buscado a melhor conclusão, né. Não falo nem aqui, tem que garantir a comprovação que está incapacitado. Não, eu até não entendo assim. Eu só acho que se for uma conclusão de que não existe incapacidade, ela for devidamente fundamentada, as questões forem devidamente enfrentadas, não tem problema. A grande questão é que a gente não vê isso acontecer na prática, né? Então, isso que é o que a gente deve brigar e o que a gente deve se atentar, né? Mas, falando então um pouquinho da perícia, né, a gente tem questões iniciais relacionadas com nomeação de perito, né, e o CPC fala da nomeação do perito especializado no objeto da perícia. Aqui a gente tem uma primeira questão, que é aquela, o perito tem que ser especialista naquela área e que é a patologia da parte, né. O entendimento da jurisprudência, qual é? Que não tem, né, nenhuma violação à nomeação de um médico generalista, né, desde que não se trate, então, de uma patologia mais complexa, né, que demande uma análise mais complexa. Então, temos entendimento da TNU nesse sentido, né, que não precisa necessariamente ser especialista naquela área da patologia. Mas o que a gente tem que saber, né, e poder usar isso nessas situações? Se a gente está realmente diante de um caso mais complexo, ou, por exemplo, um caso que demande ali um equipamento para algum exame específico, como são os casos, né, de oftalmologia, então, daqui a pouco tem que ser alguém que tem um equipamento ali para fazer um exame naquele paciente, para conseguir concluir pela capacidade e incapacidade. Então, não pode ser um médico generalista que não vai nem ter esse equipamento, não vai ter condições de fazer o exame de forma adequada. Então, nesses casos, a gente tem que trazer já essa informação, chamar atenção para isso, né, e explicar, olha, é um caso mais complexo, né, demanda uma análise mais complexa que precisa ser feita pelo especialista. Com isso, a gente vai ter uma possibilidade muito maior de conseguir substituir, então, esse perito que tenha sido nomeado e não seja especialista naquela causa, né? No mais, o que eu recomendo? Se a gente está diante de uma situação, e acontece muito, né, de nomear um perito que não é especialista na área, que a gente busque pelo menos a nomeação do perito médico do trabalho, tá? Por quê? Porque
Em tese, né, a gente sabe que na prática muitas vezes não é bem assim, mas em tese, então, o perito médico no trabalho, ele tem a especialidade de verificar as duas situações, questão médica, né, da patologia, e a parte lá do ambiente de trabalho, da atividade, e com isso fazer a relação, né, e conseguir demonstrar se aquela patologia, ela interfere ou não na atividade. Então, a minha dica é essa, gente, então, ou às vezes a gente sabe que tem casos de mais de uma patologia, né, e hoje em dia a gente está com esse problema das perícias de a justiça só bancar uma, né, e se quiser fazer mais perícia, teria que pagar essa segunda perícia, né, e muitas vezes a parte não vai ter condições. Então, a gente tem que escolher, digamos assim, o especialista. Nesses casos, eu acho que vale também a gente pegar o médico do trabalho, né, especialista em medicina do trabalho, porque ele vai ter melhores condições, tá? Então, eu não faço a impugnação simplesmente por não ser o especialista na área, a não ser que seja uma questão realmente mais complexa, né, ou que seja um médico numa especialidade que não tenha nada a ver. Então, eu vou até mostrar para vocês, depois ali a gente consegue consultar isso, e é interessante a gente fazer, né, se for o caso, tá? Mas, né, então, havendo essa nomeação, né, a gente tem que logo se manifestar, também é uma situação, não adianta eu me manifestar depois da perícia. Ah, não pedi a substituição, vamos ver o que vai acontecer, veio o resultado, não foi bom, agora eu quero trocar o perito. Né? Não pode, né? Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer isso antes. Se a gente entende que aquele perito não tem as melhores condições de avaliar, a gente se manifesta já na primeira oportunidade, quando tiver a nomeação dele, tá? Vale o mesmo para arguir eventual impedimento, suspeição do perito. Na primeira oportunidade, a gente tem que se manifestar. E, né, havendo, então, a designação ali da perícia, a nomeação do perito, a gente pode também indicar assistente técnico e apresentar quesitos, né? E aqui eu trago até uma decisão para vocês, né, que esse prazo, temos entendimentos que esse prazo para indicar assistente técnico, apresentar quesitos, ele não seria preclusivo, então poderia, né, ser apresentados aí ou indicado assistente técnico até um dia antes da perícia. Claro, não recomendo que deixem para fazer em cima da hora, mas vamos supor que daqui a pouco esqueceu, se passaram ali, não deixem de fazer. Sendo antes da perícia ainda, isso vai ser aceito, né, os quesitos, o assistente técnico, só é importante que seja, claro, feita essa indicação até o dia anterior da perícia. Mas o ideal, claro, é que a gente já faça isso, de preferência com a inicial, ou então, assim que marcou a perícia, a gente já vai apresentar os quesitos, mas temos essa possibilidade, caso daqui a pouco, né, a gente se passou aí, ou estava procurando assistente técnico, conseguiu mais em cima da data da perícia, não deixem de indicar, não deixem de peticionar lá no processo, tá? Questão, então, ali falei da substituição, né, do perito, né, e aqui eu trago só um exemplozinho, né, até para a gente colocar um pouquinho de prática aqui, de uma manifestação, né, eu trago aqui o objeto, né, da prova é incapacidade laboral, o perito nomeado, ele tem especialidade em clínica geral, contudo, observa, né, que não tem especialidade em perícia médica, nem tampouco medicina do trabalho, que são aqueles os peritos que teriam a especialidade para analisar a situação de incapacidade laborativa. Então, com isso, a gente pode solicitar a substituição e, claro, demonstrando, né, o porquê a gente entende da necessidade de ser um médico com uma especialidade, que não seja o clínico geral. Então, a gente vai fundamentar isso com as particularidades do caso, porque aí a gente vai ter uma chance maior de conseguir essa substituição do perito. Tá? Então, só lembrando, né, façam isso logo após a nomeação, no primeiro momento, para se manifestar. Com certeza, não pode ser depois da perícia, né, a depender do resultado. Então, façam isso e consultem, né, sempre a especialidade daquele perito que foi nomeado. E eu trago para vocês aqui, né, a forma de a gente conseguir consultar isso. Nós temos o site lá do Conselho Federal de Medicina, e ali dá para consultar por nome do médico, né, ou se tiver o CRM ali, o registro dele, e vai
trazer daí as informações daquele médico, as especialidades que ele tem. Então, isso é um documento interessante que vocês podem utilizar, né? Já chegou, foi nomeado médico que é ginecologista, mas ele é para avaliar uma questão, né, psiquiátrica. Vocês vão demonstrar ali que a especialidade dele não tem nada a ver com aquilo que a gente está buscando comprovar, que é um caso mais complexo, que demanda, né, uma análise especializada. Então, vocês com esse documento conseguem comprovar a especialidade daquele perito nomeado e também impugnar, então, essa nomeação para buscar, né, que se consiga a perícia com alguém que seja especializado na área, ou então o médico do trabalho, né, que vai ter essa possibilidade de fazer uma verificação mais completa da atividade, da patologia, a relação entre elas, que é tão importante aí nos benefícios por incapacidade, tá? Trago aqui, ó, para vocês uma decisão que a gente tem da TNU, né, falando a respeito dessa situação da nomeação de um perito que seja generalista, né? Então, aqui eles veem justamente nesse sentido, né, que a nomeação, então, do médico especialista, ela vai ser apenas necessária aqui em casos complexos, né? Então, a gente tem que demonstrar isso, né? Quando o quadro clínico a ser analisado e os quesitos a serem respondidos exijam conhecimento técnico específico não suprido pela formação de médico generalista. Então, isso a gente tem que demonstrar, não simplesmente pedir a substituição sem qualquer fundamento. A gente vai, né, trazer as informações sobre a especialidade daquele perito nomeado, mas vai trazer também as informações a respeito, né, do caso, né, da patologia e as complexidades dela, para demonstrar essa importância. Tá? Então, é uma forma, né, de a gente conseguir substituir esse perito se a gente entender que realmente ele não teria condições de avaliar da melhor forma, né? Mas fica sempre aquela dica, né? Eu, via das dúvidas, né, peço o médico do trabalho, que é o que se entende que teria mais condições de avaliar a incapacidade, né? Por quê? Já trazendo aqui para vocês, né, falando da parte da quesitação, mas junto com isso, trazendo a ideia da comprovação da incapacidade, como isso funciona, né? Bom, primeira coisa que eu trago ali em relação a quesitos, né, quesitação, a gente, né, entender que a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Então, eu não preciso fazer inúmeros quesitos, né, quesitos genéricos, né, que já são feitos geralmente pelo próprio juízo, né, tem os modelinhos já de quesitos para serem respondidos pelo perito. Não tem por que a gente ficar repetindo isso, né, e ficar fazendo perguntas muito óbvias, né? Então, a gente foca no que a gente quer demonstrar e no que a gente quer que seja avaliado, né? E aqui eu venho trazer, né, a ideia do que está por trás da comprovação da incapacidade, né? É a relação de atividade, ambiente laboral e patologia. Tá? Por quê? A gente tem que saber qual é que é a doença, claro, que a pessoa tem, qual a patologia, entender como ela se manifesta, né? E saber de que forma ela, então, vai interferir no exercício daquela atividade. E para isso a gente tem que saber também como é que funciona aquela atividade, o que a pessoa tem que fazer, né? Quais os movimentos, gestos, para ver se aquela patologia interfere naquela atividade. E aí entra a importância também do ambiente laboral. Muitas vezes vão ter características ali que também vão interferir, né? Por exemplo, até a questão do layout da empresa, se a pessoa trabalha de pé sentada, se ela tem que subir e descer escadas, né? Se ela trabalha numa câmara fria, né? Em algum lugar que tem ainda alguns outros, né, agentes que possam interferir. Então, tudo isso é importante a gente trazer, né, e fazer essa relação entre um e o outro, só que fundamental também, então, que a gente trabalhe isso, né, já, claro, na inicial, né, e depois também de forma mais detalhada nos quesitos e ficar atentos ainda se o perito enfrentou isso, porque esse é um grande problema, né? Muitas vezes o perito não traz essas informações
principalmente relacionados com a atividade laborativa, né? Ele não faz essa avaliação e não faz a relação, né? Então, eu trago aqui dois exemplos básicos, né, de quesitos nesse sentido, para a gente colocar nas nossas manifestações. Primeiro, perguntando, né, quais são as sintomatologias, né, relacionadas àquela patologia, então que o médico esclareça. A pessoa tem doença tal, como essa doença se manifesta, né? Porque aí a gente já está começando a preparar o terreno, né, para mostrar que isso afeta o exercício da atividade. Então, a gente vai questionar primeiro, para que o perito traga essas informações, e depois vai questionar se as patologias e a forma como ela se manifesta, né, se elas provocam algum impedimento no pleno exercício da atividade tal, né, daquela atividade laborativa que a pessoa exerce. Se a gente quiser ainda aprofundar mais, a gente pode questionar a respeito da atividade laborativa, né, e é importante, principalmente, questões ortopédicas, por exemplo, né, que tem uma limitação no corpo. Então, a gente questionar quais os movimentos, gestos que a pessoa tem que fazer. Se a gente está falando de uma questão psiquiátrica, né, a gente questionar sobre o ambiente de trabalho, né, a forma que é exercida, as relações que a pessoa vai ter ali, porque muitas vezes isso são gatilhos, né, para uma crise, para algo que possa acontecer em função dessa patologia. Então, a gente vai fazer sempre questionamentos relacionados com a patologia, a atividade laborativa e a relação entre elas, né? Lembrando que é isso que vai dizer se a pessoa está incapacitada ou não, a forma como a patologia interfere no exercício da atividade, né? E isso muitas vezes não é tratado de forma correta pelos peritos. Eles focam muito na patologia ali, no exame clínico que ele vai fazer na hora da perícia, sem fazer maiores relações com a atividade laborativa, né? Muitas vezes eles só colocam qual é a profissão, ali, qual é a última atividade que a pessoa exerceu, sem detalhar nada sobre essa atividade, né, sobre quais são os movimentos, os gestos, né, o que a pessoa precisa fazer, sem trazer essas informações do ambiente laboral. Então, a gente precisa trazer essas informações e questionar, né? E eu trago aqui, né, para algo para a gente pensar e utilizar nos nossos processos, né? A gente teve a Lei 14.331, né, que trouxe os chamados novos requisitos da petição inicial, né, que na verdade novos eles não são, né, eles já eram essenciais desde sempre para montar uma boa petição inicial em benefício por incapacidade, mas a novidade então é que eles passaram a ser obrigatórios, passaram a constar na lei de benefícios e incluiu lá no artigo 129A, né, alguns requisitos obrigatórios. Eu separei dois aqui, que são inclusive os dois primeiros, que é bem em relação a isso que a gente está falando, né? Quais que são os dois primeiros requisitos que eles colocam como obrigatórios? A descrição clara da doença e, veja, das limitações que ela impõe. Então, não é só eu colocar o CID da doença e falar que a pessoa tem tal doença. Eu preciso trazer as limitações que ela impõe, como essa doença se manifesta, né, o que ela gera, então, de limitações na pessoa. E seguindo a indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. Então, vejam que é justamente o que a gente está falando, né, trazer a patologia, como ela se manifesta, e a atividade. E aqui vou além, né? A indicação da atividade, descrevendo também os detalhes dessa atividade. Então, a gente traz as informações da patologia, como ela se manifesta, traz as informações da atividade e o que a pessoa precisa fazer naquela atividade. Aqui é interessante a gente pegar um PPP, né? Porque no PPP vai vir essa descrição das atividades que a pessoa exerce na empresa, né? A gente pensa muito no PPP na hora de tratar de aposentadoria, de reconhecimento de atividade especial, mas para os benefícios por incapacidade ele é super importante, porque ele traz, né, todas as questões relacionadas com a atividade, o que a pessoa tem que exercer. A gente pode pesquisar também, né, pelo CBO,
Então, com o CBO daquela atividade, a gente vai ter uma descrição sumária também do que a pessoa faz, e claro, perguntar para o cliente, questionar ele, né, como é que é no teu ambiente de trabalho, quais é que são os movimentos, gestos que tu tem que fazer no exercício dessa tua atividade. A gente vai descrever isso na nossa inicial, tá? E o que eu quero trazer para vocês, né, que é algo que eu entendo. A partir do momento que a gente teve uma lei que passa, né, a tornar obrigatório que a gente traga na inicial questões relacionadas à patologia e à atividade, né, eu entendo que é obrigatório também que o perito examine essas questões e, mais adiante, que o juiz também, né, examine essas questões. Porque se é obrigatório trazer, se são requisitos obrigatórios da petição inicial, isso quer dizer que é obrigatório que seja analisado isso no processo, certo? Então, a exigência eu não vejo só como para a parte autora, né, na sua petição inicial. Eu vejo isso como uma exigência do processo em geral. Então, todas as partes envolvidas ali precisam tratar dessas questões, senão não seria obrigatório eu trazer essas informações. Então, a gente tem que ficar em cima, principalmente do perito, mas também do juiz depois, né, que eles analisem a parte da patologia e da atividade e façam essa relação, né? Porque é isso que configura ou não a incapacidade. A gente pode utilizar isso também, né, não só como uma obrigação da parte, mas um dever também, né, dos outros envolvidos no processo de analisarem. Se por acaso não ocorre essa análise, a gente vai solicitar que seja feito, né, seja o perito, que a gente vai solicitar uma complementação, um esclarecimento, seja o juiz, né, que a gente pode fazer embargos declaratórios, né, mencionando que não foi analisado. Então, a gente tem que usar isso também a nosso favor, não só, né, de forma de obrigação, que até entendo que essa lei, ela, né, não trouxe nenhum prejuízo, pelo contrário, né, ela nos trouxe requisitos obrigatórios que, se alguém não estava colocando ainda, passou a ser obrigado a colocar, e isso só tem a ganhar, porque tudo que ela trouxe ali, né, como obrigação é o básico, né, o fundamental para fazer uma boa inicial nos benefícios por incapacidade. Né, tratar da doença, tratar da atividade, tratar das questões relacionadas à perícia administrativa, por que não concorda com a conclusão, né, e a documentação que tem que ser apresentada, é o básico, o essencial, né, para uma boa ação de benefícios por incapacidade. Tá? Mas, voltando, né, o que eu já tinha falado no início, eu vejo como fundamental a gente construir bem essa petição inicial, porque daí a gente já vai estar pensando lá adiante. Se o perito não analisou tudo, não analisou da forma correta, eu já tenho fundamento também para impugnar aquele laudo, porque eu trouxe essas informações na inicial, ele não analisou. Se, mesmo assim, né, foi para a sentença, o juiz também não analisou, de novo, né, eu trouxe as informações, o perito não analisou, ou não analisou da forma, né, ideal, da forma completa, né, que deveria ser feito com os detalhes da atividade, né, não fez essa relação entre patologia e atividade, né, e o juiz manteve, né, a conclusão do perito sem também fazer essa análise, vou também poder utilizar isso num recurso, né, demonstrar que eu trouxe as informações, que eu me manifestei quanto à perícia, e mesmo assim essas situações não foram analisadas da forma correta. Então, vamos usar isso aqui também a nosso favor para conseguir reverter uma eventual, né, decisão de improcedência aí, baseado numa perícia que não foi favorável, tá? Falando do laudo pericial, então, né, a gente traz aqui já os elementos que tem que constar, que deveriam constar, né, e o artigo 473 do CPC, ele vem nos dizer, então, né, o que é obrigatório constar, né, no laudo pericial, né, fala da exposição do objeto da perícia, né, análise técnica ou científica realizada pelo perito, indicação do método utilizado, né, então, aqui ele precisa demonstrar também como, né,
foi feita essa avaliação e como se chegou, então, à conclusão. Isso é importante a gente ficar, né, de olho também se foi feito da maneira correta essa análise. E o inciso 4 aqui, que é fundamental, né, e é algo que a gente vê ser frequentemente descumprido, que é a resposta conclusiva a todos os quesitos, né? Quantas vezes a gente vê o perito, né, colocando vídeo laudo, colocar já respondido, ou simplesmente ignorar os quesitos que a gente tenha feito. Então, aqui, a gente tem a fundamentação, né, para impugnar esse laudo, que não venha, né, com as respostas, e não é só no caso de não ter resposta, mas mesmo não tem uma resposta conclusiva, né? Talvez ele colocou uma informaçãozinha básica, um sim, um não só, sem trazer maiores informações. A gente vai poder impugnar e pedir, né, a complementação para que esse perito seja intimado, para que responda, né, de forma conclusiva todos os quesitos. A gente vai poder se manifestar, porque é, né, um dos requisitos obrigatórios do laudo pericial, né? Fora isso, então, né, ele tem que ser a fundamentação em linguagem simples, né, coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Então, tem que ter essa fundamentação sempre, né? Fora isso, o perito ele não pode, né, emitir opinião pessoal, né, não pode, então, ultrapassar os limites da sua designação. E no parágrafo 3º ainda traz que ele pode se utilizar de outros elementos, né, seja ouvir testemunhas, né, solicitar novos documentos. E aqui é algo que eu acho interessante, né, vejo que fala que ele pode solicitar documentos que estejam, né, em poder da parte, terceiros, repartições públicas. Então, vamos supor que o perito entenda que para chegar a uma conclusão, analisar da melhor forma aquele caso, precisaria ainda de um exame complementar, de algum outro documento que não tenha sido apresentado, né? O que eu entendo que, com base nisso, deveria ser oportunizado a parte, né, de apresente esse documento. Então, se o perito entende que falta algum documento, que necessita de um documento complementar, ele tem a possibilidade de solicitar isso, então, que isso seja mencionado e seja oportunizado a parte apresentar esse documento que ele entende, né, que é essencial para a conclusão. Então, se por acaso vocês verem alguma manifestação nesse sentido, em que o perito concluiu mesmo assim, né, em que pese ele tenha dito que necessitaria de mais algum documento, tentem se manifestar também, alegando aqui o parágrafo 3º, e conseguindo com isso um prazo para apresentar algum documento, algum exame, né, algum laudo que conste as informações ali que o perito necessita. Então, é algo que a gente pode também utilizar, né, a nosso favor, né, mesmo que esteja dentro das previsões dos requisitos, né, do laudo, mas eu entendo que a gente pode aplicar também, né, a nosso favor, porque são questões, né, que trazem essa possibilidade de flexibilização ali da produção da prova. Então, com isso, o perito poderia, sim, eu já tive casos que o perito, né, colocou que precisava de um exame complementar, e aí sim, nessa situação ele não concluiu o laudo, ele só se manifestou nesse sentido, o juiz abriu o prazo, a gente apresentou e voltou para ele finalizar, então, a análise. Mas não é comum acontecer. Então, é algo que a gente pode ficar atento e, se for o caso, usar também a nosso favor, né? E trago até aqui, então, algumas resoluções e parecer do Conselho Federal de Medicina, então, relacionadas, né, a essa atividade do médico perito. Então, ele precisa examinar, né, analisar os laudos que foram feitos pelos médicos assistentes, né, o médico da parte, ele tem que analisar isso, né, confrontando, então, com os exames que ele vai realizar ali na perícia, né, ele deve analisar todo o histórico clínico, laboral, né, do segurado, além do local, né, de trabalho dele. Então, vejam que o perito deve analisar essas situações, né, porque isso é extremamente relevante para a configuração de uma incapacidade ou não, né. Sem a gente examinar as informações a respeito de atividade laboral, de ambiente laboral, não tem como concluir,
por uma incapacidade ou não, né? Ele não pode examinar simplesmente só a patologia, tem que examinar os reflexos disso na atividade. Então, aqui são questões que a gente tem que levantar, porque é o mais comum, o perito não fazer essa análise de forma adequada, ou fazer uma análise muito superficial, ou sequer fazer, né? Só trazer as informações da atividade. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? O perito tem que verificar isso também, o próprio Conselho Federal de Medicina determina que o perito faça a análise da atividade, né, do ambiente laboral também, tá? Bom, mas havendo, então, né, uma necessidade de esclarecimentos, né, de complementação da perícia, a gente tem a previsão no 477 do CPC, né, da possibilidade de se impugnar aquele laudo, e ali no parágrafo 2º a gente vê, né, a obrigação do perito. Veja que é dito que o perito do juiz ele tem o dever, né, de esclarecer ponto sobre o qual, então, exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Então, a gente demonstrando, claro, a gente precisa fazer, né, a manifestação demonstrando qual é a divergência, a dúvida que ficou, e por isso, de novo, a importância de a gente já ter trazido as informações lá na inicial, a respeito da patologia da atividade. Então, a gente vai poder fundamentar isso, né, e demonstrar que o perito não avaliou, né, não esclareceu uma determinada situação, não analisou da forma correta aquela situação, e com isso solicitar, então, que seja intimado esse perito para que esclareça, eventualmente responda algum quesito complementar que a gente possa fazer, né, buscando esses esclarecimentos, né. Claro, vão ter situações também que às vezes não é nem o resultado negativo que vem da perícia, vem um resultado de incapacidade, mas tem alguma questão que a gente vai querer buscar esclarecer também. Então, a gente vai poder se utilizar disso nessas situações também, né? E trago até 2 exemplos para vocês aqui, né? O primeiro, que é algo que acontece bastante, é a respeito da fixação do início da incapacidade na data da perícia. Veja, ele concluiu que tem incapacidade temporária e fixou ali em 31 de agosto de 2021, tá? Só que esse benefício tinha sido cessado um pouco antes, em abril de 2021. A gente entrou com o processo, ele fez a perícia e colocou a data de início da incapacidade com base no exame mais recente que tinha, né, uma ultrassonografia, que era de agosto de 2021. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma manifestação, então, impugnando, né, esse laudo e fazendo quesitos complementares, alegando aquilo que a gente chama, né, de manutenção do estado incapacitante, tá? Até isso aqui é importante que vocês conheçam, né, e trouxe, então, por isso que trouxe esse modelinho aqui, com esses 2 questionamentos principais para a gente tentar, né, conseguir essa resposta do quesito. Né? Veja o que eu coloquei aqui, né? Os documentos que a gente apresentou no processo, né, que foram juntados, eles comprovam, né, e inclusive o laudo do perito comprova que a parte está incapacitada ainda pela mesma patologia, né, lá desde o início, de 2020 até a cessação do benefício. Então, ela estava incapacitada e depois o perito está dizendo que ela continua incapacitada por aquela mesma patologia. Só que, nesse meio tempo, então, só de abril até agosto, ela não estaria incapacitada, sendo que antes disso ela estava, e agora o perito diz que ela continua, né, incapacitada, só que só a partir de agosto. Então, vou questionar, né, se é possível que a autora tenha se mantido incapaz desde a cessação até a data da realização da perícia, de abril a agosto, que a princípio o perito estava me dizendo que não, né, que ela ficou incapacitada até abril e voltou a ficar só em agosto. Em caso negativo, né, se disser que não, né, não é possível afirmar que ela estava incapacitada naqueles meses ali entre a cessação e a perícia, né, considerando que a parte continua, né, incapaz, né, pela mesma patologia, né, questionar qual documento médico, o exame que comprovaria a capacidade
apenas entre o período da cessação e a realização da perícia. Se ele está me dizendo, então, que só naqueles meses ela não estaria incapacitada, ele fundamente como isso, né? Se antes ela estava, se agora ela continua, é a mesma patologia, né? Tem toda a comprovação, qual o documento que ele se baseia, então, para demonstrar que naquele pequeno período ela não estava incapacitada. É porque eles acabam, às vezes, se apegando em um documento médico para fixar uma data de incapacidade, sendo que tem vários outros documentos anteriores falando a mesma coisa, falando sobre a mesma incapacidade, e, por algum motivo, eles não dão o devido valor para aquilo. Então, a gente tem que questionar quanto a isso, tem que tentar induzir, né, o perito para que traga a resposta que a gente quer. Nesse caso aqui deu certo, o perito retificou o laudo, né, colocou que ela estava incapacitada, permaneceu incapacitada já desde a cessação do benefício, e a gente conseguiu, então, né, que o benefício fosse restabelecido desde a data de cessação. Né, mas é algo que é bem comum acontecer, né, o perito ou fixa com base em algum documento, ou fixa na data da perícia, né, porque alega que não teria documentos para comprovar, então a gente vai questionar, a pessoa está com o mesmo problema que ela tinha antes, então só durante alguns meses ali que ela não estava incapacitada, sendo que é o mesmo problema, então que o perito fundamente esclareça também o porquê dessa conclusão, né. Vamos usar as mesmas armas, né, para conseguir reverter essa conclusão. Né. A mesma coisa aqui, trago uma situação, foi constatada incapacidade temporária, né, e foi dito que a recuperação da capacidade dependia de tratamento cirúrgico. Aqui, a forma da gente proceder, a estratégia já pode ser diferente, porque o perito me deu a resposta, que tem uma incapacidade temporária, em que pese ele ter dito que ela recuperaria em 24 meses, ele diz que a recuperação depende de cirurgia. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu não preciso impugnar esse laudo, né, para que o perito esclareça por que ele fixou uma data, sendo que depende de cirurgia. Aqui eu vou fazer uma manifestação para o próprio juiz, né, dizendo que o perito constatou a incapacidade, disse que dependeria de cirurgia para recuperar essa capacidade. E daí, com isso, a gente entra no tema 272 da TNU, né, que veio falar a respeito disso, né, e até é uma questão que ainda é controversa, mas, por enquanto, a gente tem decisões favoráveis, né, no sentido de que, se tem uma resposta que a recuperação da capacidade depende de cirurgia, e a parte ela não pode ser obrigada a realizar uma cirurgia. Se nesses casos, então, ao invés da concessão do auxílio-doença, né, do auxílio por incapacidade temporária, poderia ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. E a TNU entende, né, que isso não pode ser feito de forma automática, né, mas se ficar verificado que a recuperação da capacidade depende, né, então, da realização de cirurgia, tem que analisar se teria possibilidade de uma reabilitação profissional e ter uma manifestação, né, inequívoca aqui da parte sobre a recusa dela a se submeter à cirurgia. Então, aqui vale a gente fazer uma manifestação demonstrando que o perito concluiu que depende de cirurgia, né, e com isso trazer, inclusive, uma declaração assinada pela parte dizendo que, né, que não vai se submeter à cirurgia, e ela não é obrigada realmente, porque uma cirurgia pode trazer algum próprio risco de alguma sequela, né, de alguma complicação. Então, seja pelo motivo que for, ela pode se manifestar que ela não vai realizar o procedimento cirúrgico. E daí, com isso, a gente solicitar, né, para essa pessoa que a princípio estaria incapacitada temporariamente até realizar a cirurgia, que ela seja aposentada por incapacidade permanente. Então, são situações também que fogem, né, da conclusão de inexistência de incapacidade, mas que mesmo assim a gente tem que ficar atento, a gente tem que estar preparado para se manifestar, seja para buscar alterar alguma conclusão, ou seja para usar da melhor forma aquela conclusão do perito para garantir um benefício mais vantajoso para o nosso cliente. Tá? Trago aqui ainda, né,
já encaminhando aqui para o fim, o artigo 480 do CPC, né, ele ainda traz uma possibilidade de uma realização de uma nova perícia se a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então, vamos imaginar aqui que a gente fez manifestação quanto ao laudo, né, o perito mesmo assim não esclareceu, não respondeu quesitos, a gente tem que brigar pela realização de uma nova perícia, né, e trago, inclusive, decisão nesse sentido, né, que determinou. E olhem que importante é essa fundamentação aqui. Eu acho ela muito interessante, ó. No item 3 aqui, ó, quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar o magistrado o poder de decisão. Uma perícia mal feita, né, uma perícia que não traga a análise correta, ela, na verdade, ela está fazendo com que o magistrado não consiga decidir da melhor forma, né? Então, ela está induzindo, inclusive, o magistrado a uma decisão também, né, que possa ser errada, porque não está fundamentada numa perícia que foi realizada da maneira correta, né? E aqui, voltando àquilo que eu falei, não quer dizer que a perícia correta é aquela que constata a incapacidade, não. É aquela que analisa todas as situações, analisa a atividade, analisa a patologia, analisa a relação entre elas, mesmo que seja para então concluir que não tem incapacidade. Mas se a gente verifica que ela analisou todas as questões, ok, foi uma perícia bem feita, né, está fundamentado para o juiz poder decidir da melhor maneira. Então, com isso, a gente não tem problemas, a gente tem problema naquela perícia que é feita, né, de forma mais superficial, sem adentrar nessas questões todas que são fundamentais, e o juiz vai acabar indo atrás desta conclusão, e aqui entra justamente, né, o que está dizendo essa decisão, né, essa perícia que não foi feita da maneira correta também, ela está tirando do juiz a possibilidade de decidir da maneira mais correta. Então, a gente deve bater em cima disso, e claro, são questões que a gente vai conseguir em sede recursal, né? Não adianta aqui no primeiro grau ali a gente discutir isso, fazer algum embargo de declaração, o juiz não vai mudar, mas a gente vai ganhar força num recurso, daí sim, demonstrando todos os elementos que a gente trouxe, demonstrando que a perícia não analisou tudo, e principalmente depois que o juiz também não analisou, porque a obrigação de analisar as questões, de ver sobre patologia, sobre atividade, não é só do perito, é do juiz também, né? E eu concluo aqui trazendo as previsões a respeito dos elementos essenciais da sentença, está lá no 489 do CPC, né? Dei uma resumidinha aqui, mas em 2 incisos ali que são fundamentais, né? O juiz na sentença, ele precisa, né? Na verdade, o parágrafo primeiro fala que ele não pode, né, que não vai ser considerado devidamente fundamentada uma decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, né, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, mesmo que a gente sabendo que no juizado a própria sentença também ela é mais simplificada, mas o juiz ele deve, né, analisar todas as questões trazidas no processo, principalmente se a gente trouxe as informações lá na nossa inicial, teve a perícia, a gente se manifestou, a gente impugnou aquele laudo pericial, a gente demonstrou que não foi analisado da forma correta, mesmo assim, né, saiu uma análise do juiz sem verificar essas questões, ou sem exigir que o perito esclarecesse essas questões, ele também não está cumprindo com o seu dever, tá? Então, desde o início, a gente vai preparar nosso processo pensando lá na frente, pensando na necessidade de impugnar um laudo, na necessidade de recorrer de uma sentença, só que se a gente não traz os elementos no processo, se a gente não se manifesta quando não for analisado da forma correta, a gente também está, né, perdendo aí
o nosso direito de recorrer e de alegar isso depois. Não adianta eu querer inovar lá no recurso, coisas que eu sequer tratei na minha inicial, que eu sequer tratei no processo. Então, a gente tem que pensar sempre adiante, né? Muitas vezes em benefício por incapacidade, onde a gente vai conseguir reverter um laudo que não foi favorável é em sede recursal, tá? Mas para isso vocês têm que preparar bem o processo de vocês. Certo? Então, encerro aqui, professor Rubim, a minha apresentação, agradecendo mais uma vez pelo espaço, espero que tenha trazido algumas considerações importantes aqui para quem está nos acompanhando, para que vocês realmente façam um trabalho importante nos processos de benefício por incapacidade desde o começo, né? Tomem cuidado, porque isso vai ser fundamental mais adiante, quando vocês precisarem impugnar, quando vocês precisarem recorrer. Muito bem, professor Fred. Dentro do horário também previsto, aí são 18 horas e 51 minutos. Parabéns aí pela exposição, pela colocação dos temas aí, referências também aí as dispositivos do Código de Processo, né, que podem ser utilizados nessa matéria. Acredito que o pessoal vai poder fazer uso também aí do material disponibilizado, né, além da palestra. Então, queria te agradecer muito aí, em nome do time de elite, pela sua presença e desejar sucesso aí na sequência da trajetória. Vai estar no Congresso? Ainda não decidi se eu vou, não. Estou verificando a agenda. Tá bom. Nos vemos nos próximos eventos aí, então. Certo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pelo evento, né? E repetindo, né, para o pessoal, foquem bastante aí no processo, aproveitem a oportunidade de se especializar, porque isso certamente faz a diferença, né, no profissional que atua no previdenciário. A maioria não tem esse estudo do processo, então certamente quem tiver focado nisso vai ter um diferencial. Show de bola, querido. Obrigado pela presença. Estamos liberando o Fred agora aí para a gente seguir aqui também na nossa maratona. O nosso próximo convidado, Dr. Jefferson Caruso Guedes, já está aqui na sala de espera. Então, para a sua palestra aqui, começa às 19 horas, né? Estamos aí pontualmente cumprindo todas os horários e o nosso público vem acompanhando, vem se manifestando no chat aí, né?